Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes. Dia de hoje. Alô? Todos presentes na Câmara Municipal e aqueles que estão assistindo esta reunião pela internet. Primeiro, é um prazer estar no município mais uma vez, e lembrando que no ano de 1999 nós tivemos a felicidade de realizar no município o 3º Seminário de Meio Ambiente, preparatório ao 1º Congresso do Meio Ambiente que ocorreu no ano 2000 no município de Taubaté. Naquela oportunidade, era prefeito Benê, que deu toda a estrutura para a realização, e foi a ocasião, inclusive, que o Trípoli veio assinar o plano macrominerário do Vale do Paraíba, que hoje está novamente em discussão. Bom, daquela época em diante, nós construímos no Vale do Paraíba um movimento chamado Movimento Nascentes do Paraíba, que o próprio nome diz tem como objetivo principal a cuidar das cabeceiras de todas as bacias hidrográficas existentes na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e da nascente os rios e toda a gestão de recursos hídricos nessa região com a participação da comunidade. Nós temos 3 instrumentos, né? Um instrumento do nosso trabalho são as expedições ambientais, que reúne técnicos e educadores para trabalhos adversos, inclusive para a educação. Um programa ambiental interativo que lida de questões especificamente de educação ambiental, que inclusive no ano de 2010, no final do ano, realizamos aqui com o secretário de Educação da época para o Vale do Paraíba, um dos nossos diálogos, preparando a Conferência de Aparecida, a primeira conferência da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, que tem uma carta a ser assinada pelos prefeitos dos municípios. Esse movimento, entre outra ferramenta, a terceira delas, são os comitês de água em município. E esclarecendo por que em município, porque não existe água de município. No município só existe água de gestão estadual ou federal, prioritariamente federal, porque o solo e os recursos hídricos, assim como qualquer outro minerário, é de propriedade do governo federal. Tá? Por isso, água em município. A instalação desses comitês de águas são feitos de acordo com a comunidade e ela se evolui até um momento de uma instância da gente oficializá-lo, não de uma maneira de instituição, com RG, CNPJ, RG não, CNPJ, etc., mas sim de uma forma foral. Não é? Eu queria aqui passar uns slides para vocês, apenas para ver, e breve esses slides, para ver mais ou menos como é que a gente funciona na área do trabalho em campo. Por gentileza, quem está nos slides, é possível isto. Aqui eu vou mostrar uma expedição muito brevemente e os assuntos que ela vão abordando nas suas atuações. Pode ir pulando numa sequência que eu vou acompanhando. São agentes do INPE, por exemplo, aí nesse caso, pule, que aliás esse Flávio é a pessoa que fez uma série de instalações até no Rio Paraíba do Sul, uma das quais está instalada nesta tal ponte de que vocês estavam fazendo comentário e que está prejudicada do uso desta sonda em razão desse bloqueamento que aí está. Existem algumas sondas, uma delas está ali e está em prejuízo nesse momento para a leitura de dados para a gestão de recursos hídricos que fica dentro do DAE. Então, as expedições são feitas dessa forma, com participação da comunidade, com segurança. Pode ir pulando e eu vou comentando em cima, tá? E vão sendo levantados os dados. Pode ser uma coisa mais sequenciada, com mais velocidade, por gentileza. Acompanhado pelo personagem Zé do Paraíba, que eu tenho a felicidade de fazer há 17 anos, que é um mobilizador na bacia, tá? E ao longo ali está a Polícia Ambiental, nós temos várias instituições que acompanham cada tipo de expedição, dependendo das instituições que existem no local. Pode acelerar a andança. E aí vocês vão vendo pelos temas aquilo que vão sendo observado durante essas expedições, que são temas a serem abordados dentro dos comitês de água e ser discutido dentro do comitê de água para adensar o conteúdo dos municípios na sua representação dentro do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul.
Essas discussões são feitas pela sociedade civil, pelas empresas, pela participação do poder público. Inicialmente, dentro do Comitê de Águas, não se tem o objetivo de ter paridade sobre representação. A representação é uma representação acertada entre aquelas pessoas que participam e tem o objetivo, a razão disso. É muito comum a gente ter no país, e nós estamos vendo o povo na rua em razão disso, de que a representatividade nem sempre é legítima ou nem sempre é tão participativa. Então, o conceito do movimento é de que as pessoas movem as instituições e não as instituições a aprisiona ou lhe dá liberdade de fazer o que bem entende. Portanto, é importante que as pessoas estejam participando efetivamente nas discussões daquilo que elas propõem e participe também na efetivação dos trabalhos que deve ser feito. Por isso, a gente procura que os comitês de água não tenham como objetivo a representatividade paritária, né, e nem tampouco que a sua votação seja feita proporcional, mas sim numa aprovação consensual. Não é? Em toda discussão, quando ela é bem pautada, tem consenso. É o que eu quero agradecer. Exatamente nesse momento houve consenso da plenária para que eu estivesse aqui falando agora. E isso é saudável porque a atenção é diferente quando há consenso. A participação é diferente quando há consenso. Então, o Comitê de Água tem por objetivo não ser tão cartesiano como as leis anteriores, mas ser um conselho que realmente seja participativo. Inclusive, a gente propõe que dentro do regimento interno dos comitês, a forma de participação e na hora da votação, da discussão, estejam pessoas que acumularam discussão naquele tema. Não simplesmente a votação do dia X, fulano que faltou 5 dias, naquela discussão não vai participar da decisão para não atrasar os trabalhos e não estar trazendo desinformação ou querendo informação em hora atrasada. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: um comitê de água, na realidade, é um agrupamento de pessoas que tem, obviamente, pessoas que vivem no momento contemporâneo, né? Ele é contemporâneo e ele não trabalha no atraso, ele trabalha no momento exato da questão, ele é contemporâneo, não vai ficar discutindo o dia de 10 mil anos atrás, ele vai servir como subsídio nas conversas, mas ele trabalha no ato com o que tem, com os recursos que tem e produz resultados imediatos naquilo que pode. Tá certo? Um comitê de água não tem por objetivo único resolver a questão, e sim trazer a informação ao coletivo, agilizar os processos que estão em andamento, até porque ele não tem autonomia de decisão para nada. Ele nem consultivo ele é. O comitê de água é uma reunião foral, tá? Mas há a proposta que se tem, e aqui nesse desdobramento vocês foram ver que passamos para a parte educacional, etc., para ver o movimento do dia a dia. É um trabalho prático, não é? Cada comitê tem o seu. Então, a gente vem discutindo isso há tempo junto aos grupos e à organização do movimento Nascentes do Paraíba e construindo os comitês. Até entre nós mesmos sempre tem a dúvida se deveria ou não estar agregado ou estar parceiro ou estar adjunto de qualquer instituição ou sob a gestão de qualquer instituição. Até entre nós mesmos há essa dúvida. Mas, como eu disse, é um movimento contemporâneo, é aceitável as diferenças e as diversidades, e as coisas são acertadas em consenso, e no ano passado a gente finalizou uma proposta de lei ou de resolução, e aí é de decisão, há até discussão sobre isso, eu vou falar disso, tá? De que todos os comitês viessem a ter um mesmo escopo de lei, para que a gente tivesse mais força no coletivo da região, junto ao Comitê de Bacias do Paraíba do Sul, onde a gente tem instalado um grupo de trabalho para acolhimento desses comitês e melhor organização, aí sim, para buscar paridade de força política interna ao comitê e não ter tanta diversidade e anomalia nas suas representações, em razão da maior ou menor participação ou maior ou menor conhecimento dos municípios na hora de participar. O Comitê de Bacias acabou de aprovar agora 15 milhões para
acabou de aprovar, não, dia 9 estará aprovando os projetos que passaram pela Câmara em 15 milhões de reais e ainda resta 5 milhões que não foi possível ser listado por falta de projetos ou por entrada de projetos não adequados ao que deve ser dentro da regulamentação dos projetos. Eu queria que, por gentileza, acelerasse mesmo de vez para chegar na lei. Ponto. O projeto de lei que se propõe para todos os municípios, se for possível tirar a imagem que está na lateral, isso, obrigado. Ele é simples, não é muito típico brasileiro, tem poucos artigos, tá certo? Não tem muitos senões, é muito simples, e eu costumo brincar que é como diz o rapaz que está vendendo alguma coisa na rua. Não requer prática nem tampouco habilidade, basta dar um cuspe no rabo do ratinho e ele sairá andando. Agora, se quiser complicar, pode construir um monte de ratazana. O projeto dispõe sobre a criação, no caso aqui eu adaptei para o nome Jacareí, é para todos os municípios. Dispõe sobre a criação do Comitê de Água no município. Artigo 1. Fica criado o Comitê de Águas no município de Jacareí, que tem por objetivo orientar, no caso aqui está as comunidades, porque foi feito para todos, eu não pus, deixei de pôr, foi desatenção, deixei no plural, tá? Mas é no singular. Orientar as comunidades e criar instrumentos para a participação em suas instituições na gestão das águas no município. Isso porque tem detalhes que não ocorrem dentro do Comitê de Bacias do Ribeirão A, B ou C, não é? Ainda não era tema, certamente no dia 9 estarei chamando a atenção no comitê na questão da ponte de que vocês estavam dizendo. Por quê? Porque não alcançou o comitê. Imagina pequenos ribeirões, aí que não alcança mesmo, tá? Promover interlocução entre a comunidade, o poder público, o Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul e instituições congêneres, ou seja, de gestão de água ou meio ambiente, etc. Pula. Contribuir com os conselhos municipais do poder público para a melhora de captação, tratamento, distribuição e uso racional da água. Contribuir, não é? Como qualquer cidadão, só que num coletivo de cidadão. Promover fóruns temáticos e campanhas de prevenção em enchentes e outros impactos sociais ambientais gerados pela água ou na água, não é? Nós temos coisas que a água provoca no seu conteúdo e tem outras que são geradas pela qualidade na água, não é? Então, nesse sentido. E quando eu falei de promover fóruns temáticos, a gente já conseguiu, por exemplo, Lorena, aprovamos que a própria Câmara Municipal tem uma lei de fóruns temáticos que o vereador solicita, etc., e aquele fórum será gerenciado por ele, com aquele grupo de pessoas que resolverem instalar o fórum segundo a temática que estiver em pauta. Realizar diagnóstico ambiental e identificar os problemas relativos aos recursos hídricos no município. Aqui, ali ou acolá. O Comitê de Águas no município de Jacareí já faz isso em algumas microbacias. Ele já tem trabalhos de levantamentos, etc., e algumas propostas iniciais e até projetos, e o objetivo é que tenha projetos e seja encaminhado para a busca do recurso do FEIDRO, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Criar, promover e indicar projetos ambientais ao poder público, Comitê de Bacias do Paraíba do Sul e instituições congêneres, ou a sociedade civil, ou seja lá quem for, que faça o projeto segundo o conceito político ou social do projeto, então faça o projeto técnico apresentar, porque não é o objetivo do comitê fazer projetos, construir. Como todos vocês sabem, é a forma de conselho, vocês ainda têm a atribuição de fazer lei. Então, na verdade, não é esse, é de subsidiar, não é? E de agregar as pessoas a fazer. Ele não tem a competência para isso. Fiscalizar os projetos de interesse públicos realizados com recursos públicos e gerido por instituições públicas no município. A gente vê, não é incomum, eu já vi vários, vocês já devem ter visto, às vezes até por questões políticas, eleitorais,
placas de determinadas obras que, de fato, ou não é do município, ou não é do Estado, e tem a placa de divulgação daquilo, etc., e não tem nada a ver. E nem é do próprio município. E ao passo que, às vezes, tem outros projetos que estão escondidos debaixo da gaveta. Tá? Artigo 2, eu estou atento, só mais um segundo. O artigo 2 será formado por representantes do poder público, instituições da sociedade civil, movimentos sociais, instituições privadas, em conformidade com o regimento interno. Quem vai definir a quantidade é o próprio regimento interno e não a lei. E não preciso explicar para vocês a dificuldade que é de voltar quando a realidade modifica, não é? Então, dentro do próprio regimento interno. O regimento interno será criado e instituído por seus integrantes após a convocação pública dos segmentos relacionados no artigo 2. Ou seja, todos os segmentos que estiverem participando. A sociedade, de forma geral, vai discutir isso. Aí sim, é uma questão de uma discussão política, não é? E a representatividade daquele que quer participar. Não dá para fazer uma lei, que é muito comum, não é? Do poder público, seja executivo, legislativo, seja lá quem for, já sair com a carta marcada do bolso, mesmo ele não querendo participar e mandando alguém à reunião a qualquer instante, qualquer hora. Esta é a grande novidade. É para quem quer participar. Até porque não tem por que ter uma representação desta forma, se ele não é uma instituição nem deliberativa e é consultiva se a casa quiser ou se o governo público quiser chamar para isso. E por último, o regimento será criado, a lei será em vigor, porque é de praxe, né? Então, agora eu queria só deixar alertado, desculpa invadir um minutinho, que é o seguinte: às vezes isso aqui pega em um pelinho. Um pelinho que já ocorreu da Câmara fazer a lei, e aí chega lá e se identificar que a lei poderia não ser institucional, quer dizer, ela era inconstitucional, porque o executivo que deveria promover tal lei. Ponto. Depois dessas discussões, que ainda não foi aprovado no nosso coletivo, mas que a gente está percebendo que, inclusive, é de um instrumento melhor, seria, na verdade, não um decreto, mas uma resolução. Por quê? A resolução traz dois importantes avanços, na minha opinião. Primeiro, que fica mais ligado diretamente à Câmara Municipal no que se diz respeito ao aportar, ao acomodar. Segundo, que ele está mais próximo à maior representação, e aí de representação mesmo, tá? Do município, tendo em vista que o colegiado da Câmara Municipal é maior do que o executivo, obviamente. E que o aclamo da população, via de regra, deve aproximar-se, deve se dirigir aos seus representantes, e não aos representantes executivos, porque é a lei que determina o executivo que deve ser feito. Então fica mais próximo. E terceiro, que traz à Câmara Municipal a possibilidade de construir a acolhida de uma organização da comunidade, e tem estrutura para isso, sob todos os aspectos. Tem um plenário, tem até secretarias, enfim. De repente, uma resolução de Câmara Municipal, além de ser mais simpática, além de ser mais flexível, além de caber todas as vozes e deixar os registros na própria casa, até que se de repente crie os fóruns temáticos, por exemplo, pode ser todos eles firmado, registrado e protocolado na casa. Isto contribui para subsidiar o legislativo, ao mesmo tempo que o legislativo contribui para que, de fato, a população tenha ação direta junto ao legislativo. Tá certo? Eu estou à disposição, se caso for necessário, para qualquer explicação, e espero que tenha boa acolhida. E aproveitar para parabenizar, que eu ouvi que vocês estavam conversando sobre a tal ponte, tá certo? E os subsídios que eu tive aqui já, e outros que possa ter. No dia 9 nós temos uma reunião do Comitê de Bacias, eu já estarei protocolando o assunto para ser debatido no comitê, porque eu tenho cá as minhas dúvidas a respeito do que foi feito, que me parece estar como emergencial. É uma coisa doida você imaginar um rio que recebe toneladas de pedra, que é fácil jogar dentro d'água, por situação
de emergencial. Ainda citei aqui Guarinha mesmo, por um vereador, que é como você pedir uma liminar. O juiz vai te dar uma liminar quando a questão é grave e ele tem dúvida, então vamos segurar para poder ver como resolve. Agora, encher um rio de pedra deve ter sido um assunto muito sério, porque por uma captação de água, grossamente, eu imagino, grossamente, que é uma garrafinha de refrigerante que você está bebendo com um caninho até no meio. Quando você bebe e fica paralisado, esse caninho, uma hora não puxa mais a água. Possivelmente, eu posso estar errado, eu não entendo nada tecnicamente, estou só imaginando, tá, senhor presidente? De repente, uma extensão desse canudinho não fique tão caro assim como se diz e não prejudica tanto nem a jusante nem a montante do rio. Que isto é um problema, esse tipo de intervenção, né? E é uma tristeza as pessoas não poderem navegar livremente. O direito de ir e vir não é só nas ruas. O rio também é uma via que deve ser utilizada e, via de regra, é utilizado por quem mais precisa utilizar, não, que depende muito menos de combustível, depende mais do braço e depende mais, e tem pessoas que possam estar bom ou não, depende dele, enfim, trocados em miúdo. Posso estar redondamente enganado, pelo amor de Deus, eu estou aqui falando empiricamente, a minha primeira sensação é que está tudo errado. Obrigado, Deus abençoe a nossa missão.